Bom dia, esse é o Visão Libertária de 5 de setembro de 2019. Notícia sugerida por Hassi e comentada por Alan Albuquerque. Banco Central anuncia fim de TED e DOC e adoção de pagamentos instantâneos. O lado bom de ser libertário é que qualquer solução tomada pelas máfias para facilitar as liberdades ou aprimoramentos tecnológicos que beneficiem os indivíduos irão, lógico, nos beneficiar. Quando as máfias tomam o caminho contrário, quase sempre é possível encontrar meios de sermos menos atingidos pelas agressões tomadas. O caminho é sempre um só, é em direção a mais liberdade. Nesse caso, a medida tomada pela quadrilha que domina o Banco Central irá acabar com o método mais lento de transações financeiras, o TED e o DOC, o chamado Sistema de Pagamentos Brasileiro. Esse sistema foi implementado há coisa de 10 anos atrás, na época foi também revolucionário. Antes dele, transferir dinheiro de contas entre bancos levava dias. Com o SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, uma infraestrutura de chaves privadas e criptografia assimétrica, permitiu que essas transferências levassem alguns minutos ou, no máximo, um dia. Agora, esse sistema será abandonado em favor de um sistema de pagamentos instantâneo, que beneficiará não só a vida dos senhores bovinos gadosos estatistas, como também de qualquer usuário de criptomoeda. Não haverá necessidade direta de um banco, apenas o uso de um aplicativo fintech será suficiente para fazer esse tipo de conversão. Lógico, tenha em mente que é um sistema estatal, portanto não será muito bom para manter a sua privacidade, mas ainda assim é algo interessante. Essa rede permitirá o envio de valores em alguns segundos e 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os custos realizados pelos bancos para fazer uma transferência também irão diminuir. A matéria traz como exemplo o caso de um lojista que, com a redução de intermediários necessários para uma transação, os dois envolvidos terão menor custos, ou seja, tanto o lojista quanto o consumidor. O estabelecimento poderá até mesmo nem precisar do uso de um banco para isso. Apenas com uma identificação via QR Code, uma leitura do smartphone poderá fazer todo o trabalho, com todas as informações necessárias para o uso instantâneo. De acordo com o porta-voz do Banco Central, iniciar um pagamento instantâneo será tão simples quanto selecionar uma pessoa na lista de contato, sem a necessidade de colocar informações como o número do banco, a agência da conta e etc. Lógico, a tecnologia para esse tipo de transação já existe há bastante tempo e tudo leva a crer que a adoção neste momento desse tipo de transação é um reflexo das criptomoedas. Sim, o governo sabe que o papelzinho colorido lastreado em honestidade de político está sendo cada vez mais rejeitado pelo povo. Estão tentando criar benefícios neles similares aos das moedas de verdade, ou seja, similares às criptomoedas que são efetivamente lastreadas em alguma coisa, são lastreadas na matemática. A competição sempre é benéfica para o consumidor final. Mesmo os senhores bovinos gadosos que não usam criptomoedas acabam de ser beneficiados pela existência dela. Os parasitas estatais conseguem usar a cara de pau e dizer que agora reconhecem oficialmente bitcoins e criptomoedas como bens e incluíram como ativos digitais por brasileiros nas estatísticas do balanço comercial. Traduzindo para os bons entendedores, os chefões da máfia sabem que a maioria das pessoas não gosta de ter seus bens agredidos, ficar patrocinando as lagostas dos parasitas, por isso encontraram através das criptomoedas um meio de driblar, pelo menos em parte, a extorsão da máfia. E agora elas querem recuperar o roubo perdido, criar novas taxas para que os bovinos declarem todos os seus bens para ela. O Comitê de Estatística de Balanço de Pagamento, sob a tutela do setor de metodologia das estatísticas do Fundo Monetário Internacional, recomendou que se deve classificar a compra e venda de criptoativos como ativos não financeiros e colocar na conta de bens do balanço de pagamento, como se isso fizesse alguma diferença o status ou nome que os parasitas mafiosos decidem adotar para identificar processos pacíficos que as pessoas adotam para fazer trocas de bens e serviços. Os avanços tecnológicos forçaram empresas e indivíduos a se aprimorarem e se adequarem às mudanças nas relações de mercado. Isso é o mais bonito do livre mercado, pois possibilita um encurtamento de comportamentos retrógrados e atinge de forma mais rápida e eficiente tanto pessoas que querem ser beneficiadas com isso, como também pessoas que não fazem esforço algum. Até mesmo pessoas ou organizações
organizações mafiosas com pensamentos violentos que querem impedir o avanço dos indivíduos também se sentem obrigadas a se adaptarem às mudanças e melhorarem nem que seja um pouquinho. Nesse ponto percebemos o problema do Estado. A tecnologia é rápida demais para ser acompanhada pelo paquiderme corporativo do Estado, que se move na velocidade de uma lesma paraplégica. Ele sempre acaba correndo atrás do prejuízo, mas muito atrás. Quem esperar o Estado vai sempre se dar mal, porque, mesmo que a solução mafiosa seja, por hipótese, melhor que a solução que surge espontaneamente no mercado, ela vai surgir atrasada, ela vai demorar. O formato de qualquer ser parasitário é semelhante. Se não se adequam ao organismo parasitado, o livre mercado, as relações espontâneas entre os indivíduos, nesse caso, seu tempo de vida tende a encurtar. Com a melhoria de sistemas de uso de carteiras de bitcoins, certamente as próximas gerações de smartphones já virão com isso incluso em seus sistemas, aplicativos com uso automático de blockchain, sem necessidade direta das pessoas fazerem backups manuais para assegurar suas carteiras. Essa lentidão e o prejuízo causado para quem espera o Estado é um dos pontos que vai levar ao fim deste. Como explicamos no vídeo Por que o Estado vai desaparecer, isso é inevitável. Soluções para qualquer coisa serão trazidas pelo mercado, e quem se apega ao Estado vai ficar no prejuízo. A tendência será o livre mercado ficar dezenas de vezes mais eficiente, justamente abandonando o parasita estatal que tenta puxar todo mundo para baixo. Uma notícia sugerida por Ludovico de Mísseis e comentada por Cometa. Uber não tem vínculo empregatício com motoristas, decide o Superior Tribunal Parasitário da Justiça Estatal, STJ. Motoristas que trabalham quando querem pelo aplicativo Uber não têm qualquer tipo de vínculo empregatício reconhecido pela Carta del Lavoro Tupiniquim, a CLT, conforme decidiu o STJ nessa quarta-feira. Já havia sido comentado aqui no canal em outras notícias que era um absurdo completo juízes trabalhistas reconhecendo tal vínculo entre o Uber e o motorista, porque toda a doutrina e até a letra da lei na CLT são muito claras sobre quais os requisitos para se reconhecer um vínculo empregatício. Para reconhecer um vínculo de emprego, a relação entre duas pessoas precisa ter, olha lá no artigo 3º da CLT, não eventualidade ou habitualidade, ou seja, o empregado tem que trabalhar em horários específicos, ele não pode trabalhar quando ele quer. Subordinação, ou seja, o patrão manda no empregado, o patrão dá ordens ao empregado. Onerosidade, ou seja, o empregado espera receber um valor monetário pelo seu trabalho, o salário. Esse entendimento é muito antigo e já foi interpretado por inúmeras doutrinas e jurisprudência. Doutrina em direito é um nome que se dá quando um jurista famoso, um autor de textos jurídicos famoso, faz um estudo e interpreta aquela lei explicando exatamente o que os termos querem dizer. Jurisprudência é quando um tribunal ou mesmo um juiz toma uma decisão em um processo e aquela decisão é inédita e muito relevante e assim passa a ser aplicada em outros processos também. Tudo isso para dizer que não há outras formas de se entender tais requisitos do vínculo empregatício. Alguns poucos autores juristas ainda incluem nessa lista de requisitos do vínculo empregatício um quarto requisito que é a pessoalidade, ou seja, o empregado deve ser uma pessoa natural, uma pessoa física. Mas isso é um detalhe. Como eu já havia explicado aqui em outros vídeos, nenhum dos 3 requisitos principais é atendido pela relação entre o motorista e a Uber. O motorista pode recusar corrida no momento que ele quiser, ou seja, ninguém obriga ele a nada, o patrão não é hierarquicamente superior a ele. O motorista não tem expectativa de receber salário, ele só recebe se trabalhar. E o trabalho é eventual, ele trabalha a hora que quiser, o tempo que quiser. Então, nenhum dos 3 principais requisitos são atendidos. Como foi dito aqui, na época que comentamos a decisão de juízes da primeira instância reconhecendo tal vínculo trabalhista, isso iria cair em instâncias superiores. A Justiça do Trabalho não é justiça de verdade, nem o pessoal da Justiça Estatal leva a Justiça do Trabalho a sério. Todo mundo sabe que aquilo lá é um agrupamento de sindicalistas socialistas que cagam para leis escritas, cagam para a doutrina, ignoram jurisprudência e decidem as coisas com base no que apareceu na cabeça deles naquele dia. Felizmente,
Infelizmente, para os empregados, que poderiam ser muito mais prejudicados pela Justiça do Trabalho do que já são hoje, existem instâncias superiores que tipicamente ignoram essas decisões totalmente idiotas da Justiça Trabalhista. O risco que o Uber e outros aplicativos similares correm é no Congresso, com deputados querendo fazer boas ações populistas para ganhar eleição e criando novas estrovengas trabalhistas que vão parecer ótimas para o senhor bovino gadoso motorista de Uber, mas no final das contas vão foder a vida do empregado como sempre, com mais desemprego. Note como a lei é merda, é um rabisco no papel que o juiz de primeira instância simplesmente ignorou quando reconheceu o vínculo. O STJ, embora entidade estatal diretamente ligada a políticos, estagnada e ineficiente como tudo mais no governo, por mais que tivesse vontade de fazer populismo, achou melhor seguir a lei. Foi um pouco melhor que a Justiça Trabalhista, que, como já explicamos por aí, caga para a lei, decide coisas conforme a vontade do juiz. Nada que no Ancapistão fosse diferente, exceto talvez que malucos vestidos de Batman se metendo a decidir alguma coisa muito estranho, mas enfim, a prestação de serviço seria de livre espontânea vontade, por um pagamento acordado entre as partes, com regras pré-estabelecidas, podendo ou não contemplar hierarquia e obediência. Leia obediência na designação de acordo com um contrato firmado. Motoristas de aplicativo não mantêm relação hierárquica com a empresa Uber, porque seus serviços são prestados de forma eventual, sem horários pré-estabelecidos e não recebem salário fixo, o que descaracteriza o vínculo empregatício entre as partes, conforme disse o relator lá do STJ. Quanto ao horário pré-estabelecido, se oferece um produto ou um serviço, quanto mais tempo dispõe a ofertá-lo, mais pessoas se conectam, mais transações são feitas, maior a probabilidade de alguém disposto a pagar e assim o dinheiro gira, sendo inconcebível a percepção de salário fixo como salário mínimo. Para quem é de fora do ramo, explico. Nas mais variadas plataformas existem pessoas que trabalham de forma autônoma e há o pessoal que se dispõe a trabalhar por um preço fixo pré-estabelecido mínimo, unicamente, exclusivamente entre as partes, sem freio estatal. Há um termo mínimo de valor X que a empresa ou aplicativo se dispõe a pagar pela exclusividade do motorista e a ociosidade do sistema ou seus consumidores. Se houverem muitos chamados e o valor da corrida ultrapassar a quantia X, o motorista/entregador complementa sua renda e leva o valor X mais as corridas extra. Caso contrário, leva para casa somente o valor previamente combinado como X e nada abaixo disso. Ao assegurar vínculo empregatício entre motoristas e aplicativos, é óbvio que os motoristas vão passar a ganhar menos ainda do que ganham caso cumpram as 48 horas semanais combinadas, pois será necessário planificar o salário para todos, até para aqueles que deixam passageiros na rua, prestam mau serviço, usam carros sujos e etc. Pelo lado dos motoristas, esses, como empregados, deverão entrar em favela, subir morro, aceitar todos os tipos de passageiros, face ao dever de ofício, e que aumentaria o número de ocorrências como assaltos, sequestros e assassinato. Sobe a favela quem quer e conhece a região. O vínculo empregatício, além dos deveres monetários, ainda faria olhar o socialismo de perto, com o nivelamento da qualidade dos serviços por baixo e a regulação do mercado via força estatal, o que iria garantir uma reserva de mercado por criar dificuldades e vender facilidade. Ou seja, somente empresas amigas do rei conseguiriam se manter no mercado. Portanto, embora não se possa afirmar com clareza, ao votar na manutenção da liberdade econômica entre os agentes, pode ser que haja uma intenção de desmascarar as consequências da Carta del Lavoro Tupiniquim, a CLT, para as novas gerações em processo de condicionamento comunista. Ainda em seu voto, o relator continua: as ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitem criar uma nova modalidade de interação econômica, ou seja, quando o Estado não se mete, fazendo surgir a economia compartilhada, sharing economics. Não há criação de nova modalidade econômica. A princípio foi uma reorganização dos agentes econômicos para fugirem do Estado e das crises geradas por ele, sendo inclusive retratada pelo Robert Kanter, professor dos MBA da FGV Rio. Todas essas relações já existiam há milhares de anos e vem acontecendo desde então, mas tudo era feito de forma informal. Hoje o que diferencia não é o modelo, é a escala, pois a tecnologia facilitou o processo de colocar
colocar oferta e demanda em contrato. Ou seja, mesmo que o grande estado atual, o conceito de uberização da economia, já estava presente nos meandros da sociedade e de forma clara na liberdade das pessoas. De acordo com Seroy, 2015, citado por Ferreira et al. 2016, sobre economia compartilhada, um ponto interessante sobre esse novo modelo econômico que merece destaque é a priorização do compartilhamento de bens em detrimento da propriedade. Essa característica vai contra a essência do capitalismo, que consiste na acumulação de bens. Lógico, o capitalismo aqui no sentido marxista, né, como era de se esperar. Na verdade, o passageiro utiliza o serviço do app pagando pelo carro, pelo combustível, pelo serviço do motorista, entre outros. O carro não deixa de ser um bem do motorista, mesmo quando há vigência de contrato de transporte, na duração da viagem, ou seja, não há plenos poderes ao passageiro. Não há compartilhamento entre o motorista e o passageiro. Há uma prestação de serviço de forma contratual por intermédio de uma plataforma tecnológica, utilizando-se da tecnologia proprietária. Neste processo, os motoristas executores da atividade atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma, finalizou o relator. O fato é que a decisão é histórica e ruma para a liberdade, uma vez que sem a planificação dos pagamentos, além da competição por melhores serviços e preços, há ainda o mercado para os desempregados da aguda crise causada pelo governo. E lógico, sempre há espaço para gorjetas realmente gordas, o que dificilmente se vê nos táxis hoje em dia. Mas nem tudo são flores. Ainda há um longo caminho pela frente, já que, de acordo com a matéria, o STJ entendeu que caberá à Justiça Civil dos Estados, e não à trabalhista, resolver questões referentes a motoristas que usam aplicativos em empresa. Você ainda vai ver muitas decisões em primeira instância, principalmente na Justiça Trabalhista, reconhecendo o vínculo. Essa é a praga da Justiça Trabalhista. Nada garante que esses poderes ilegítimos sejam usurpados entre eles em outra ocasião e no final ainda seja aplicado o famoso conceito indúbio pro mísero, classicamente aplicado na esfera trabalhista. Não há como melhorar a Justiça Trabalhista. Ela só tem um destino possível, o fim. Vamos aos tapas libertários. Tapa libertário por Gabriel Moraes Pacheco de Oliveira. Democracia é a voz do povo. Em uma articulação suprapartidária, partidos já trataram para ampliar o orçamento do fundo eleitoral de 2022, mesmo depois da reação negativa das redes sociais. O Congresso foi criticado por tentar aumentar o valor do gasto em campanhas num momento de novo déficit orçamentário, mas mesmo assim, os parasitas preferiram, lógico, ficar com mais dinheiro. Essa é para aquele seu amigo social-democrata, socialista, liberal, conservador, qualquer baboseira dessas, que diz que democracia funciona. Se elegermos deputados bons, eles vão pensar no interesse do povo. O problema é quem vota errado. O fundo eleitoral vai aumentar e adivinha quem vai pagar a campanha desses gangsters como Ciro Gomes e Biroliro? Exatamente, meu bezerrinho gadozinho, você mesmo. Tirando da saúde, educação, da segurança, essas coisas supérfluas quando medidas perto da possibilidade de políticos serem eleitos, né? O fundo para ajudar os políticos vai passar a ter quase 2 bilhões de reais para financiar os vários partidos políticos totalmente irrelevantes que tem por aí. E apesar de todos reprovando a decisão, os representantes de todos do povo votaram em sua maioria para aumentar o botim dele. Quem diria, hein? Pessoas ignorando que são representantes e votando conforme seu próprio interesse. É a definição de governo. Além disso, ainda votaram para permitir que se use esse dinheiro para pagar advogados para aqueles que são processados por crimes. Olha quanta relevância para a sociedade. Que democracia linda. Você está ouvindo esse barulho? É a voz do povo sendo atendida. Que boiada feliz. Isso que Hofbauer quis dizer durante toda a história. A luta foi sempre do poder social contra o poder estatal. Tanto faz se é democracia, ditadura, timocracia, autocracia, monarquia, a batalha será travada entre os indivíduos, entre os homens livres, aqueles que querem viver as suas vidas, e os homens do Estado, que querem mandar na vida dos outros. Ah, mas o fundo é necessário para financiar aqueles que não têm
condições de se candidatar. Muge com todas as forças o senhor bovino gadoso no meio da banada. Primeiro que ninguém garante que esse dinheiro vai para os candidatos menos favorecidos. É lógico que essa grana toda vai parar na mão dos caciques dos partidos e quem vai decidir como usar vão ser eles mesmos. Adivinha, vão usar em proveito próprio. Segundo, se o candidato ou parasita precisa de dinheiro roubado para ser eleito, as propostas que ele defende certamente não condizem com os desejos das pessoas. Ele já não deveria ser eleito de qualquer forma. Só porque você quer se eleger, não te dá o direito de obrigar, usando violência, outras pessoas a financiar sua campanha eleitoreira. Convença as pessoas de que sua ideia é boa, de que o seu roubo de alguma forma vai ser justificado, e então as pessoas vão te dar dinheiro, e você vai poder assim ganhar o seu brochezinho de capanga da máfia. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pela Universidade Libertária. Quer conhecer mais sobre libertarianismo? Veja o link na descrição do vídeo. Até a próxima!